Em nome da Imagina. diretoria do CEPRORGS e das nossas executivas, eu gostaria de dar boas-vindas a todos à primeira edição do Linha de Frente do CEPRORGS em Bento Gonçalves, né? Sendo a nossa 17ª edição já realizada aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Meu nome é Esdras Moreira, sou diretor regional do CEPRORGS da Serra Gaúcha, e o objetivo desse evento, desse momento com os candidatos, né, é entender um pouquinho mais deles, a sua visão sobre o futuro da cidade, o futuro da TI, né, o desenvolvimento econômico baseado em tecnologias, baseado em inovação, e a gente quer conversar com eles sobre isso, né? Então, desde já, eu gostaria de saudar a presença do nosso presidente Rafael Krug, do CEPRORGS, ao nosso vice-presidente, o Luiz Pedkovic, do CEPRORGS, e também representando aqui o Trinopolo, Edson Malentes, né, representando então os empresários de TI da Serra Gaúcha. Lembrando que esse evento ele é gravado, né, disponibilizado posteriormente em nossas redes sociais, e a gente pode a qualquer momento fazer algum questionamento, colocar aqui nas perguntas, no chat, e eu vou intermediando isso com vocês, ok? No evento de hoje temos a presença do candidato a prefeito Alcindo Gabrielli, né? Também na sua candidatura o seu vice Evandro Esperança, e dessa forma a gente quer iniciar o nosso bate-papo, primeiramente saudá-los, aos candidatos, e perguntando a vocês, né, para contar um pouquinho da trajetória política, e bem como os motivos de concorrer à Prefeitura de Bento Gonçalves, né? E na sequência a gente segue com alguns outros questionamentos. Candidato? Novamente, bom dia, Esdras, bom dia, Rafael, né? E saudando o Rafael, saúdo toda a diretoria do CEPRORGS. É isso que se diz, CEPRORGS? Como é que é? É porque assim, nós temos a FIERGS, Federação das Indústrias da do Rio Grande do Sul. Nós temos o Cimetal, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, né? O CEPRORGS. Como é que a gente define? Não, ela é uma entidade patronal, a gente sabe disso, né? Mas CEPRORGS, como é que você diz isso? Presidente? Oi? CEPRORGS, é o sindicato... É o Sindicato das Empresas de Processamento do Rio Grande do Sul. Processamento, tá. Isso. Tudo bem. Bom, então, bom dia novamente, né, a vocês todos. E eu inicio, na verdade, dizendo o porquê de concorrer, né? Eu estava em Brasília, né? E fazem 12 anos, na verdade, que eu estou afastado de uma função pública, né? De um cargo não, mas de uma função pública, né? Agente político. E eu entendo que a política, tá? A política séria, a política decente, é uma das formas mais sublimes, tá? De ajudar as pessoas. E nós temos um lema que é exatamente isso: juntos vamos cuidar das pessoas. Eu, na realidade, iniciei no trabalho na colônia. Naquela época não tinha a questão digital, né? Era na enxada, né? Era na foice, na carroça, enfim. Depois eu trabalhei numa fábrica de bolas, né? Serviços gerais. Depois eu trabalhei de serviços gerais numa fábrica de carrocerias. Aqui em Bento eu fui técnico em segurança do trabalho, né? Trabalhei em 3 empresas aqui, né? Naquela época chamavam de supervisor de segurança e medicina do trabalho. Esse curso foi realizado na Fundacentro, né, no SESI. Nesse meio tempo, eu, evidentemente, que estudei, eu sou bacharel em Direito, a minha profissão é advogado, mais especificamente na área trabalhista, né? E na área política eu fui 8 anos vereador, de 93 a 2000, depois eu fui vice-prefeito do falecido Darcy Posa, né? E fui prefeito de 2005 a 2008. Retornei ao meu escritório de advocacia. A gente sabe que se você fica 10 anos parado, né, o mercado ele anda, né? Mas a gente tem que, evidentemente, fazer o que nós sabemos fazer. E no ano passado eu atuei no governo federal, junto ao Ministério da Cidadania,
a convite do ministro Osmar Terra, e eu lá desempenhava a função, né, o cargo de diretor do Departamento de Economia Solidária dentro da Secretaria Nacional de Inclusão Produtiva Urbana. Nós tivemos algumas conversações ainda lá em Brasília, nós estávamos alinhavando aí, enfim, um grupo, né, para as eleições de 2020, e entre propostas ouvidas e sugeridas, nós decidimos fazer uma coligação muito enxuta, sem compromissos partidários, na formação do nosso governo, e a nossa coligação tem uma definição que é Bento Unido e Forte. Ela é composta pelo MDB, o MDB aqui em Bento Gonçalves, né, ele tem uma tradição muito grande dos nossos prefeitos, né, de muita seriedade, de muito respeito ao dinheiro público, né, e nos sentimos felizes por isso, né. Nós temos uma escola desde a época lá do Aristides Bertuol, do Ervalino Plácido Bozeto, que foi um médico comunitário muito grande, do Sadi Fialho Fagundes, enfim, do Ormuz, né, e aí a gente também desempenhou essa atividade, e nós temos ainda junto conosco o PL, que é um partido em formação, na verdade, aqui em Bento Gonçalves, né? E nós temos o Patriota também, que também é um partido em formação. Então, é uma união muito enxuta, né? Que, como eu disse, tem um slogan de campanha, né? De cuidar das pessoas. Tá? Basicamente, é essa a minha trajetória, tanto profissional quanto política, né? Nós estamos filiados ao MDB de Bento Gonçalves desde 1991, né? Sempre mantivemos esta linha, né, de altos e baixos, mas é assim mesmo, né? A gente tem que saber a hora de avançar, tem que saber a hora de ficar aguardando as transformações, né? E hoje estamos aí, né, com muita alegria, fazendo uma campanha propositiva, uma campanha alegre. Poucas vezes eu vi, pelo menos até agora, né? Faltam ainda 4 dias, uma campanha tão, digamos assim, fácil, né? Tão positiva, né, que nós estamos fazendo. Estamos de bem com a vida e de bem na política, que, como eu falei, a política séria, a política decente é uma das formas mais sublimes de ajudar as pessoas. Candidato, de forma geral, assim, também no seu plano, como se pensa, né, a questão da tecnologia, como melhorar na área da saúde, educação, apoio civil, que problemas o senhor já conseguiu identificar nessa, digamos, atual sociedade, atual governo também, e como, digamos, se imagina se resolver algumas questões com o uso de tecnologia ou o apoio, né, da comunidade baseado na inovação, por exemplo? Veja bem, nós sabemos que estamos num momento, né, e isso foi até acelerado em razão da pandemia, né, do coronavírus e tal. A gente vê no próprio judiciário, eu que atuei no judiciário, a gente já vinha realmente vendo isso, né, fora papel, né, e mais a questão da eletrônica, do processo eletrônico, então nós já vimos mais ou menos nos acostumando com isso. Eu acho que isso veio sendo acelerado cada vez mais agora, e nós não temos retorno, né? Tem que olhar para frente. E então o sistema da transformação digital, né, é importantíssimo, e nós não vamos fugir disso, tenho certeza absoluta, né? Agora, nós temos que ter um entendimento e uma adaptação desse processo de digitalização e automação, né? Nós temos que preparar as pessoas para lidar com essa transformação digital, né? A gente, se vocês forem analisar, a gente fala muito que as crianças ali, a gurizada, já nasce mexendo no celular, né? Mas a gente sabe que pessoas, né, com a minha idade, já de 58 anos, chegando perto de 60, eles precisam de uma preparação, e não só essas pessoas. Então, eu entendo que essa questão do TI, ele tem um poder transformador, né? Essa tecnologia da informação, mas nós precisamos também preparar as pessoas para isso, né? Então, a gente tem noção disso, e quando eu falei antes na questão da nossa equipe, né, do nosso secretariado,
nós vamos escolher realmente pessoas nos locais que precisam, e quase todos precisam da tecnologia da informação, pessoas preparadas para realmente nos assessorar, né, para nos encaminhar e fazer com que os processos resolutivos dentro do poder público municipal, né, não esbarrem aí na questão que muitas vezes, hoje ainda aqui, para resolver um pequenininho problema, tem que ir lá protocolar um papel, um ofício na prefeitura, e aí vai lá para o setor tal, despacha, vai para outro setor. Então, eu entendo que isso tem que realmente terminar. É uma coisa gradativa e evidentemente, que o prefeito precisa de pessoas que vão desempenhar esse papel. Um prefeito não pode, né, e não tem condições de abarcar essa situação, né? Então, aqui, o município, na verdade, eu tenho informações que ele já tem aí uma coordenadoria de tecnologia de informação, que é o CETEC, né? E certamente eles trabalham nisso. Agora, a digitalização é um processo irreversível e nas minhas caminhadas que eu fiz aí, não só nas empresas, em outras associações, instituições, o pessoal tem clamado muito por esse processo de digitalização. Perfeito. O senhor comentou de uma questão de base, né, de ensino, de pessoas. Nós temos uma pergunta do nosso PP aqui, do Luiz. Luiz, por favor. Bom dia, candidato Alcindo. Obrigado pela sua participação conosco aqui. Agora, com a pandemia, a gente observou que alguns pontos que a gente achava que aconteceram mais rápido do que o esperado, né? Então, fomos forçados a estar em casa, forçados a tocar a vida de casa, né? E o mundo remoto, reuniões virtuais ganharam foco, né? Força. Então, a gente tem feito isso, é uma sugestão, é uma provocação, né? No sentido de que a gente sabe que muitas crianças, elas vão para a escola não só para aprender, mas para ter uma alimentação, muitas delas, né, as menos necessitadas. E a gente acredita que distribuir iPad, notebook, não é a solução para ter um ensino de qualidade remoto, e sim a importância da socialização dessas crianças também, delas estarem presentes na escola, é muito importante, né? Então, nós temos uma sugestão que seria aparelhar a escola, equipar a escola para que ela tenha uma infraestrutura, no sentido de que possam ter aulas, talvez no currículo ou extracurriculares, que foram previamente gravadas por professores bem qualificados, né? Então, principalmente em matérias, em áreas que tem pouca variação, né? Então, exemplo, uma aula de matemática, os professores, eles ficam sempre repetindo sempre a mesma história, né? Sempre a mesma matéria. Eles poderiam ter uma aula gravada com um professor muito bem qualificado, com uma ótima remuneração, que possa ser replicada, e a aplicação dos exercícios nesta aula poderia ser assistida por assistentes, né? Então, assim, é uma maneira de a gente começar a pensar em escalar e qualificar os nossos jovens, né? Então, fica uma sugestão, e não sei, dentro da linha de investimentos em educação, se essa sugestão poderia ser vista por vocês. Luiz, obrigado pela sugestão, e a gente tem dito nas nossas reuniões, e a gente faz reuniões desde do CEPROS, né? Como lá na vila, lá embaixo, lá no municipal, lá no Tancredo. Eu estou citando esses bairros mais carentes, mais necessitados, que realmente têm uma dificuldade muito grande da infraestrutura. Então, isso é realmente importante. O nosso governo, atingindo o objetivo eleitoral, que é agora a eleição no dia 15, aí que faltam 4, 5 dias, vai ser exatamente ouvir as pessoas. Quando eu falo ouvir as pessoas, é claro que a gente vai procurar fazer isso através das nossas entidades, das nossas associações, das nossas instituições, porque não é tão simples assim, para uma cidade do porte de Bento, com 120 mil
habitantes, né, conversar, ouvir todas as pessoas. Mas a gente vai adotar um sistema de ouvir as pessoas através das suas entidades, associações, e tenho a certeza absoluta disso, que nós, estando ali na prefeitura a partir do dia 1º de janeiro, né, vocês terão a oportunidade. Eu, desde logo, peço, tá, de forma muito humilde, que vocês contatem conosco para trazer ideias, para trazer, por exemplo, novos programas, novas situações que a gente precisa enfrentar, e vai enfrentar, tenho a certeza absoluta. Essa questão que você realmente colocou ali, que as crianças muitas vezes vão para a escola lá, né, e muitas vezes fazem a única refeição lá na escola. Nós temos essa situação em Bento Gonçalves também. Muitas vezes a gente fala da nossa capacidade, né, Vale dos Vinhedos, Caminhos de Pedra, né, os nossos congressos, os nossos eventos, né, nós temos a indústria, móveis, metalurgia, são transportadoras, né, entende? Nós temos uma capacidade muito grande aí, nós queremos investir cada vez mais no turismo rural, né, trazer também as pessoas para o centro, né, mas também nós temos as nossas mazelas aqui, que são coisas que acontecem no dia a dia, não só do município do Porto de Bento, mas de outras cidades maiores do Rio Grande do Sul e do mundo. Então, realmente, a gente tem isso. Aqui a gente está falando de tecnologia, né? Do TI, né? Do digital, da automação, né? Mas será que os colégios, as faculdades estão preparadas suficientemente? Eu entendo, com todo respeito, que não. Nós precisamos avançar cada vez mais, né? E a gente pode utilizar essa questão do equipamento eletrônico, muitas vezes mais simples, né, para fazer o contraturno escolar, né? A pessoa está no colégio de manhã, né, de meio-dia, de repente vai para casa, ou já vai para a área do contraturno, e tem o futebol, tem o vôlei, tem o karatê, as artes marciais, né, tem o que mais? A dança, né? E por que não no contraturno escolar, se não for dentro do currículo, né, não fazer o contraturno escolar com equipamentos relacionados com a digitalização, com o mundo digital? Então, pode ser feito, sim, né? E essa é uma ideia importante. Eu não sei se mais ou menos eu entrei no teu questionamento, né? Mas é isso aí, a gente pode também, se não for dentro do currículo, e isso não depende só do município, depende de uma legislação federal, né? Nós podemos fazer muito bem isso no contraturno escolar. Aproveitando o ensejo do... Quem comentou? Quem? Bom, tudo certo. Aproveitando o ensejo sobre esse assunto, né, de educação, crianças, escolas e contraturno, a gente também tem uma sugestão e uma necessidade, né, enfim, porque quando a gente fala de formação de mão de obra, né, de tecnologia, a nossa região, a gente acredita que para manter mais profissionais, né, de tecnologia na região, existe um caminho, que depois a gente vai questionar também. Mas para qualificar, para criar mais pessoas que estejam disponíveis de mão de obra de tecnologia, a gente precisa criar algumas coisas que vá lá da base, né? Então, essa colocação que a gente tem de usar o contraturno, colocar computadores, equipar as escolas, da mesma forma que a gente pode ensinar matemática, a gente também pode ensinar lógica de programação, pode ensinar alguns conceitos computacionais para a criança lá já na base, para ela poder... porque a gente fala hoje que as crianças elas estão nascendo no digital, mexem em smartphone, mas a lógica computacional preparada para a mão de obra, ela é uma outra linha de raciocínio, né? A gente precisa desenvolver ela, né? Então, isso também é uma colocação que a gente tem, assim, candidato, né? De incluir, de alguma forma, né, o trabalho de lógica e programação no ensino fundamental. Como o senhor vê isso? Discutir, né? Agora, é claro, é uma opinião, é uma colocação de alguém que não é expert no assunto, mas creio que há uma diferença muito grande daquela criança que já ali no início da vida ali está mexendo com o celular, está mexendo com joguinhos. Eu acho que porque ela vai enfrentar com muito mais facilidade essa questão
depois do mundo digital, entende? Porque, por exemplo, eu lidei lá atrás, era futebol, era bolita, né, era funda, né, não sei se você sabe o que é funda, né, numa época podia. Eu comecei no Tazo. Então, é Tazo e assim, figurinha. para uma pessoa, no caso, como eu, é muito mais difícil se adaptar a esse processo aí, né? Entende? E a gente sabe que algumas, até escolas particulares, já têm usado a questão da robótica, né? Já. E a rede pública também, é claro que tem que usar também. Eu já participei, inclusive, faz tempo, já participei daquelas feiras de ciências, né? Entende? Nos colégios particulares, nós temos aí, no mínimo, que eu me recordo, que eu fui em 2, 3, aliás. Então, isso é muito incentivado. Isso pode ser trazer para a questão da rede pública, né, o ensino, né, da nossa cidade aqui, com certeza. Legal. Presidente? Perfeito, perfeito, Esdras. Perfeito. Tem uma pergunta aí para o candidato Gabriel. Candidato, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, em nome do CEPRORIX. Candidato Gabriel, nós lemos o seu plano de governo e ficamos muito felizes quando tem lá um item que realmente busca fomentar a inovação, fomentar startups no município de Bento. O CEPRORIX, ele acredita que a tecnologia ela pode ser um grande indutor de criação de riqueza para uma cidade. Uma vez que nós conseguimos ter uma indústria limpa, tão limpa quanto o turismo de Bento, porque realmente a gente acaba não poluindo nada, e temos a condição de pagar bons salários para os nossos colaboradores, para que esses colaboradores possam estar desenvolvendo a economia na cidade. E a gente tem um outro fator aí, candidato Gabriel, que agora, com a questão da pandemia, a TI ela realmente não teve mais fronteiras e muitas empresas vão acabar se deslocando de lugar, até mesmo o próprio empresário vai preferir, por exemplo, ir para Bento do que ficar, por exemplo, em Porto Alegre, porque tem uma qualidade de vida melhor. Nesse quesito, seria possível a gente pensar em algum tipo de incentivo, que nem o senhor coloca ali no seu plano de governo, como uma redução de ISS em Bento Gonçalves para poder atrair essas empresas para o município? Deixa eu fazer uma só observação da rapidez da tecnologia hoje em dia, né? No sábado passado, dentre vários compromissos, eu fui aqui na região da Alcântara, do Rio das Antas, né? E o pessoal lá e tal, o pessoal estava meio alegre lá, e eu cheguei e vou cumprimentar uma pessoa na beira da piscina, e ele me puxou para dentro da piscina, levei um banho na piscina, e eu nem tinha saído da piscina, já tinha gente sabendo. Então, tu imagina. E claro que disso aí a gente fez do limão, a gente fez uma limonada, e isso aí bombou na internet, aí nas WhatsApp, né? Então, realmente, eu nem tinha saído da piscina, o pessoal já estava sabendo. Mas essa questão aí, nós temos realmente um item aí da ciência, da tecnologia e da inovação que você colocou, e eu peço licença aqui, porque eu estou com o programa de governo, né? E ele trata exatamente da elaboração de um programa de incubadoras e aceleradoras das startups, né? Com ações nas escolas, instituições e órgãos existentes, porque a gente tem condições, nós temos várias entidades, né, que podem ser parceiras do município, e a gente tem noção disso e vai fazer. Ali vem a questão do fortalecimento das feiras permanentes como indutores da tecnologia e inovação. Nós temos uma capacidade muito grande aqui. Hoje, a própria rede hoteleira também trabalha muito com o turismo, né? E não é só o turismo do Vale dos Vinhedos, dos Caminhos de Pedra, mas é o turismo de eventos, de congressos, de feiras. Então, a gente tem que fazer com que essa entidade que nós temos aqui tenha um aporte de recursos através de auxílios, né, a distribuir, exatamente para buscar esses eventos. A gente sabe que as outras cidades aí também fazem isso, e nós temos que intensificar, né? Nós temos que divulgar o nosso município. Na área do turismo, nós vamos fazer muito isso, porque não dá para ficar sentado na cadeira, né? Entende? A gente tem que sair e buscar. E nós temos aí também a questão do foco na construção de uma cidade mais inteligente, né? Utilizando o conhecimento.
Essa questão, eu diria, de incentivos, que muitas vezes o pessoal fala muito em guerra fiscal, né? E se ouve muito falar em reforma tributária, reforma política, reforma não sei o quê, e reforma trabalhista, que já foi, né? A reforma previdenciária, mas essa reforma tributária aí ela nunca vem ou vem em pedaço, né? Assim, a gente pode pensar, claro que sim. Nós temos aí, por exemplo, os nossos recursos próprios, são as taxas, o ISS-QN e o IPTU, basicamente, né? Então, a gente até pode trabalhar em cima disso, só que nós temos também a questão da lei de responsabilidade fiscal, né? E o Tribunal de Contas, eles não têm, com todo respeito, eles não têm uma visão um pouco mais avançada, que a gente sabe que o próprio Tribunal de Justiça já tem. O Tribunal de Contas não quer saber se tem culpa, se tem dolo, se não tem. O município teve prejuízo, o prefeito tem que ressarcir. O pessoal fala muito em o prefeito tem que devolver. Não, depende do prefeito, depende a conduta, é devolver. Outra é ressarcir. Eu tive um problema muito grande na época, quando eu fui prefeito em 2005 ou 2008, com relação ao ISS-QN da construção civil. O Tribunal de Contas, na verdade, era uma questão sobre os produtos que ficavam nas obras, né, do ISS-QN, e nós tínhamos um entendimento, nós, que eu digo, é o setor de tributos, né, de que não havia necessidade de se cobrar o ISS-QN desses produtos, que já haviam sido tributados na área do ICM, né, entende? E no fim, houve lá, na verdade, o apontamento, mas o Tribunal de Justiça entendeu que realmente não havia renúncia fiscal, porque já tinha um entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que realmente havia uma bitributação, né? Mas pode-se pensar assim, eu não posso antecipar isso, né? Porque eu entendo que tu pode haver até a renúncia fiscal no início, mas tu vai ter uma recuperação muito maior com um aporte de impostos que vem dessas empresas que virão para Bento Gonçalves, né? Perfeito. Aproveitando essa questão eu acho que, desculpe, eu acho que a gente a questão aí podia haver até numa legislação específica para novos negócios, né? Indústria, comércio, serviço. Eu me recordo, eu acho que foi no fim do governo, no último ano, nós fizemos uma visita lá para Santa Rita de Sapucaí, ali na divisa de São Paulo com Minas Gerais, que lá eles realmente têm muito disso, né? Que são pequenas indústrias, né? Relacionadas com a tecnologia de informação. Perfeito, candidato, mas só colocando o CEPRORGS não é a favor de não pagar imposto, não quer pagar zero de imposto. Nós queremos reduzir, que essa alíquota se reduza, para transformar e deixar mais atrativo para as empresas chegarem no município, porque a gente entende que realmente seria muito salutar a questão de ter uma geração de riqueza que esse setor ele gera, né? E não polui, principalmente isso, ele não polui de forma alguma. Eu já tenho passado, inclusive, e é realmente aquilo que eu coloquei, que o tribunal, hoje, eu não saberia dizer se há um entendimento ainda assim, mas eu fui prefeito, me elegi há 16 anos atrás, eu saí há 12 anos atrás na vida pública, e eu acho que essa interpretação que o TCE do Rio Grande do Sul faz, com todo respeito, ela não é a mais adequada, né? Evidentemente que tu está reduzindo, né? Dava de 1 e passou para 0,1. Bom, reduziu. Mas tu tem que olhar mais à frente, quando nós vamos ter uma multiplicação de empresas, aonde a geração de impostos vai aumentar pela quantidade, entendeu? Não adianta eu taxar lá em cima e ter uma pequena quantidade de empresas, né? Nós vamos, na verdade, perder, porque vamos assustar as empresas, elas vão embora, né? Entende? E não vem para cá. E aí vem nós temos aqui em Bento Gonçalves, o pessoal me deixou sem água aqui, mas eu já tenho o pessoal indo buscar aqui uma aguinha, porque a garganta seca. Nós temos aqui em Bento muitas
digamos assim, coisas positivas, nós temos algumas dificuldades também, né? Tem um pessoal aqui que quer que a gente tivesse também as praias do Nordeste, né? Não dá, né? Para querer tudo. Então, nós temos uma topografia muito acidentada, né? Que muitas vezes dificulta a atração de grandes empresas, né? Isso está quase que fora de cogitação, porque eu me recordo para a Todeskine ficar aqui, e eu não estou fazendo propaganda, mas a Todeskine é uma das empresas maiores aí na área de imóveis, o que tiveram que detonar ali, o que tiveram que fazer para que ela permanecesse em Bento, naquele local, foi uma coisa monstruosa. E hoje ainda existe uma ação em andamento aí, que eu acho que ela está quase encerrada, onde o município vai ter que pagar um valor muito alto de indenização, né? Claro que foi por alguma avaliação naquela época, mas nós temos essa dificuldade. Mas quem sabe um distrito industrial para novos negócios, assim, digamos, de empresas de porte menor, mas que tem um significado, que tem uma importância muito grande para o município do porte de Bento, e não só de Bento, né, mas de toda e qualquer cidade, né? Com certeza. Perfeito. Chegou a... Ainda... Não, chegou o copo vazio. Chegou. Para mim, chegou Coca-Cola agora aqui, ó. Opa! Falando em Coca-Cola, eu antes falei do turismo, né? Posso estar enganado, mas a Coca-Cola é a que mais, eu acho que é o refrigerante que mais vende, né? E eles não deixam de fazer propaganda, né? É por aí. Não dá para parar no tempo. Muito bem. Aproveitando o tempo e o assunto assim sobre desenvolvimento, ecossistema, né, enfim, o pessoal do Trinopolo, né, na figura aqui do Edson, então, tem encabeçado um grande projeto ali em Caxias do Sul, né, que daí o Edson pode falar um pouquinho e trazer, digamos, esse pensamento aqui para o candidato também. Por favor, Edson. Aí. Obrigado, Esdras. Bom dia, presidente Rafael. Bom dia, Gabriele. Satisfação ouvi-lo aqui. O Trinopolo é uma associação, nós atuamos aqui na região da Serra, nossa sede é em Caxias do Sul, mas nós temos várias empresas em Bento Gonçalves também, e a associação é focada em TI também, tecnologia da informação. Inclusive, o nosso diretor, o Lonei Betoni, também está nos acompanhando agora nessa manhã. E além das empresas associadas, nós temos o CEPROS, que é um parceiro nosso também, associado, e as instituições de ensino, então a FSG, a FTEC e a UX, que também tem centros lá em Bento, também são associadas do Trinopolo, né? E seguindo essa linha do que o presidente Rafael comentou, de criar ambientes favoráveis para as empresas, no caso, relacionados à tributação, incentivos, principalmente incentivos, né? Nós trabalhando aqui em Caxias para criar espaços favoráveis para que as empresas possam se encontrarem com mais facilidade, né? É um pouco mais amplo do que as incubadoras, que são pensadas para negócios novos, mas para empresas já existentes, para que elas tenham alguns espaços de coworking, onde elas possam se encontrar focado em inovação. Então, a pergunta vai nesse sentido, né? Está sendo planejado alguma coisa nesse formato, em que criar um centro de inovação, ou junto com parcerias? Então, o Trinopolo já se coloca à disposição para ser parceiro nessa construção. Na construção, eu digo, não é um prédio necessariamente. Obviamente que a gente precisa de um espaço físico, né? Mas é muito mais um modelo que é de aglutinar as empresas, as instituições de ensino e todo esse pessoal que pensa em inovação, né? Tem alguma coisa nesse sentido sendo planejado, sendo pensado para Bento Gonçalves também? Veja bem, você falou em universidades, realmente tem a FITEC, tem outras também aí que você falou na FITEC, então eu também coloco, mas tem outras. Nós temos instituto, nós temos a própria, nós temos a UERGS aqui, que eu acho que ainda está funcionando, nós temos a própria UX, eu acho que, qual é a outra que nós temos? Nós temos mais aqui, né? As três que atuam, que a gente tem, que tem cursos nessa área, é a FSG, a FTEC, mais o Instituto Federal e a UERGS, que a gente conhece assim, mais estabelecidas. Tem ali no, como é que é, ali em San Roque também nós temos enfim, exatamente, Cenecista.
Então, é assim, ó, nós, evidentemente, que pretendemos, o que está em nossa mente é formar parcerias, entende? Com essas instituições que já existem, né? Que eles têm uma expertise toda especial. Então, nós pretendemos exatamente fazer isso, né? No sentido de fazer parcerias. E também pensar num centro de inovação, né? Para todas as empresas interessadas. E eu sempre digo que a gente precisa aprender com as pessoas, né? Com outras cidades, né? Nós vamos também buscar onde existem modelos que são promissores, que são importantes, nós vamos buscar, porque tudo que é bom a gente se copiar se torna ainda melhor. Então, nesse aspecto, nós não temos nenhuma dúvida. Inclusive, nós pretendemos, e hoje eu creio que eu tenho que pensar, evidentemente, na nossa campanha, nosso plano, mas nós não temos isso, tá? Dentro do poder público municipal. Nós temos aí, basicamente, claro que tem a questão da CETEC, né? Mas dentro da indústria e comércio, basicamente, nós temos aí o pessoal que administra um trator, né? Para preparar lá o terreno para as empresas. Esse tempo passou. Então, nós estamos pensando, inclusive, né? Não é para aumentar o número de secretarias, mas nós podemos reduzir em alguns setores ou aglutinar uma ou duas ou três secretarias para poder criar realmente uma secretaria relacionada com a gestão, com a inovação e botar uma pessoa que realmente entenda disso e que tenha um trânsito nessas instituições de ensino para realmente formar parcerias importantes. E por que não pensar também num centro, né, de inovação, né? Isso está na minha cabeça, que eu não pode ficar divulgando muito, senão eles vão dizer que nós vamos aumentar o número de secretarias. Não, não é isso. A gente pode ter algumas secretarias, e tem, quem sabe, tem o indústria e comércio, tem o turismo. Pode ser uma secretaria de desenvolvimento turístico e econômico, por que não? Tu aglutina, e aí sim pode criar uma outra secretaria, né? A questão não é só se tem um monte de cargo e tal. A questão é se esses cargos dão retorno, se essas secretarias dão retorno. Então, eu tenho aqui, isso eu não está divulgado aí, não está no programa de governo, porque muitas vezes o pessoal interpreta de uma forma um pouco diferente, mas nós pensamos realmente em criar uma secretaria específica para a questão da tecnologia, da inovação, do planejamento, em ambos os sentidos, que vai, digamos, entrar em todas as secretarias do nosso município. Candidato, era a nossa próxima pergunta. E a gente queria ouvir essa resposta, né? Que de alguma forma a gente pudesse ter essa, como o senhor cita, né? Eu não tenho ninguém implantado aí dentro do CEPROS, tá? Que teria me avisado disso, né? Isso aí. Não, que bom, porque, que bom. Sabe, na política sempre tem nas campanhas sempre tem um cara lá que eles infiltram e tal, e a gente não tem, mas não tem aí dentro, hein? Sim, não tem. Perfeito. Mas, de alguma forma, a gente também imagina isso, né? E, claro, como o poder público tem que se imaginar como fazer, como o senhor citou, ou aglutinar, ou criar alguém, mas, de alguma forma, a palavra foi usada, acho que certo, na nossa visão também, alguém que possa permear e que esteja disponível, atento e trabalhando ativamente, né, no desenvolvimento econômico baseado em inovação, interligação de todos esses ecossistemas, né? Porque eles existem, eles só não estão, digamos, conectados, né? Não tem uma ouvidoria por parte da prefeitura, talvez, como um todo, né? E a gente precisa que alguém por dentro da prefeitura capitaneie tudo isso, né? No meu entendimento, o CETEC, hoje em Bento, né? Ele trabalha mais para desenvolver o ecossistema de serviço público mesmo, né? A tecnologia, a hospedagem dos sistemas, dos sites, das escolas, das secretarias, né? Ele é bem focado como o setor de TI da prefeitura. Porém, a gente precisa ter esse setor que pense no desenvolvimento econômico, né? Baseado em toda essa situação da nova economia, vamos chamar assim. Sim. Não, é isso aí. Realmente, eu tenho isso em mente e certamente vai ter lugar dentro da nossa administração. E claro que nós precisamos vencer as eleições e a campanha está boa, como eu afirmei inicialmente, mas nós vamos pensar nisso, né? Num primeiro momento,
creio que não é possível ali até o final do ano, porque tu tem que montar uma estrutura toda e tal, tem que pensar um pouquinho quais são as pessoas que vão trabalhar em cima disso, né? Nós temos que escolher. E como as eleições foram adiadas, né, para o dia 15 de novembro, nós vamos ter pouco tempo também, né, do dia 16, ganhando as eleições, até dia 31 de dezembro, para fazer grandes alterações, né? Mas nós temos isso em mente e vamos fazer, tenho a certeza absoluta disso. Perfeito. A gente teve acesso e conhecimento e participamos remotamente, apoiando em algumas respostas do Bento Mais 20, né? Por também ter do lado de cá mais de 200 empresas de tecnologia, né? Enfim, que entendem e participam, digamos, de desenvolvimento, né? A gente acredita que o Bento Mais 20 ele também é um grande documento hoje, né? Enfim, mas um grande plano, um projeto para a cidade, assim. Já se considera incluir ele? Como está esse panorama? Olha, essa questão do Bento Mais 20, ela, eu diria assim, não que não seja uma novidade, é um trabalho muito importante, né? Nós estivemos participando do Centro de Comércio, né? Recebemos um exemplar do Bento Mais 20, assinamos um termo de compromisso, nos comprometendo com a questão do Bento Mais 20. Tem muitas coisas que ali estão, que de uma outra forma, num outro linguajar, já estão no nosso programa de governo. E além do Bento Mais 20, muito embora foi numa outra época, mas nós lá, entre 2005 e 2008, nós construímos o planejamento estratégico Bento 2027. Ele foi uma coisa assim um pouco mais resumida, muito embora nós tivemos uma participação de quase, se não me falha a memória, quase 200 instituições. Aquela vez o projeto foi coordenado, né, pelo professor Renato Hansen, né, que é o professor lá da Universidade de Caxias do Sul, e nós tivemos muitas reuniões, muitas participações. E ali nós analisamos os nossos pontos positivos, as nossas fraquezas, qual é o nosso foco, a questão do futuro, onde a gente tem que investir. Então, a gente já veio num trabalho, nessa toada, né, fazendo lá ainda na administração anterior. A nossa administração, onde nós tivemos inúmeras obras, né, principalmente na questão da educação, né, nós somos os primeiros, em 2007, nós somos os primeiros colocados no IDEB, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, no Rio Grande do Sul. E você sabe que essa é uma escolha definida pelo Ministério da Educação, né? Nós investimos, em média, 42,5% em educação, né? Não era ainda aquele tempo do TI, ainda não estava tanto em voga essa questão da transformação digital, né? Mas a gente realmente fez um trabalho muito sério, né? Tanto é que nós também, quando deixamos a prefeitura, não deixamos para nós, mas nós deixamos um superávit de 15 milhões e 600. Isso hoje daria em torno de 46 milhões, né? E nós poderíamos fazer muito com isso. E tudo o que foi feito sem um centavo de empréstimo, né? Nós não deixamos nada para o administrador seguinte para pagar empréstimo, não. Então, é assim, nós sabemos da importância do Bento Mais 20, nós vamos ouvir o Centro da Indústria e Comércio. Eu entendo que o Centro da Indústria e Comércio, o CDL, tá? Cindy Lojas, eles têm que ser um parceiro do prefeito. O prefeito não manda nessas pessoas aí. O prefeito tem que ouvir essas pessoas e, quando ouve, não ficar bravo com as pessoas, porque elas dizem algumas verdades que precisam ser ditas. Então, fiquem tranquilos que, como nós já passamos aí por 8 anos de vereador, passamos por sucessos e insucessos também, nós estamos, eu diria, não suficientemente maduros, mas mais maduros para ouvir essas pessoas, essas entidades, né? E esses grupos, e não sair dos grupos quando eles dizem o que precisa ser dito. Ótimo. Luiz, tem mais um questionamento sobre... Luiz. A gente sabe que, estatisticamente, os funcionários da área de TI têm uma remuneração acima da média de mercado em geral, né?
E as cidades têm se renovado, se reinventado no sentido de buscar fazer com que as suas cidades sejam ambientes mais propícios para que esses profissionais se mantenham nas cidades, né? Então, a pergunta é assim, o que Bento procura fazer, está fazendo e vai fazer para que retenha as pessoas, mantenha as pessoas baseadas na cidade de Bento Gonçalves, uma vez que, mesmo que elas estejam trabalhando para outras empresas de outros locais, a pandemia nos mostrou que o trabalho remoto possibilita a gente estar mais próximo da família, mais próximo das nossas raízes, não precisa estar nos grandes centros para trabalhar para empresas de grandes centros, né? Tendo a tecnologia, uma infraestrutura adequada, é possível estar baseado no interior, né? E ter uma qualidade de vida melhor. E a gente acredita que se a cidade está proporcionando uma infraestrutura, um ambiente mais adequado, e a pessoa estiver residindo nessa cidade, ela vai consumir produtos da cidade, o mercado, o comércio, vai comprar suas roupas. Então, essa é uma visão, ela está além da tecnologia, né? A gente quer que tenham profissionais de tecnologia baseados em Bento atendendo qualquer lugar do mundo, né? E, por que não, no futuro, se a cidade já está pensando em atrair investimentos econômicos, que essas pessoas que se formaram, que não almejem sair da cidade de Bento Gonçalves, que elas almejem se manter na cidade, que no futuro elas almejem ser empreendedores, e aí sim trazer arrecadação de tributos para a cidade. Nós vamos, é claro que vamos precisar, né, dessas pessoas que entendem dessa área para atingir esses objetivos, né? E eu tinha notado, eu estava me lembrando de uma coisa, agora não, eu não me recordo, eu ia falar, essa questão do digital, da transformação, da automação. Você sabe, quando eu falei anteriormente aí que nós deixamos aí 16 milhões de reais, né? Porque naquela época nós estávamos pensando na construção do centro administrativo de Bento Gonçalves, né? E isso já se passaram quase 15 anos, e na época não tinha uma linha de crédito, eu acho que nem hoje tem, ainda bem que não tem, porque tinha município que iam construir alguns mausoléus aí, né? E aí nós estávamos programando, né, num outro mandato, a construção do centro administrativo com recursos próprios. Por isso que nós estávamos fazendo aquela poupançazinha para iniciar esse processo. Nós temos um local ideal, que é aqui dentro do plano diretor, nós temos ali na região do Fórum, tá? Que é a zona institucional, né? Você veja bem, hoje, muito embora a gente já gaste um bom valor com aluguéis, em razão da questão da transformação digital, do trabalho em home office, a gente já não tem essa mesma projeção, né? Que tem muita gente que já está trabalhando em casa, né? Muita coisa que não tem mais tanto documento, não precisa de tanto espaço. Então, nós temos essa visão e hoje já nós não pensamos mais, né? Eu, pelo menos, não coloquei no programa de governo a construção do centro administrativo Bento Gonçalves. Não está mais ali, lá naquela época tinha. Então, também, quer queira, quer não, a gente tem procurado acompanhar também essa nova visão, né, transformadora, e que nós vamos precisar e vamos ter aqui também na nossa cidade, né? Entende? E deixa para a gente poder manter aquele campo ali, até para a gente poder manter aquele campo ali para toda a cidade, né? Não, aquele campo vai ser mantido de imediato. Tu imagina, eu entendi o que tu quis dizer. Eu faço uma das primeiras coisas é recuperar aquele campo, né? Senão não dá. E é verdade, eu joguei futebol naquele campo aí quando eu cheguei em Bento Gonçalves, com 16, 17 anos, né? Eu joguei ali muitas vezes, fui lá, né, com a criançada, quando eu fui prefeito, fui lá também brincar um pouco, porque jogar não posso mais por causa do meu joelho. Então, e falando em jogar, eu estava vendo o Luiz aí, ele é parente do goleador lá, o Petkovic. Esse cara não bate. Temos a mesma origem. É? O sobrenome é o mesmo, temos a mesma origem. É isso aí. Muito bem.
Muito bem, estamos chegando ao nosso tempo aqui, né, enfim, de finalização, né? Para nós é uma honra poder conversar com o candidato, entender um pouquinho mais dessa visão. A gente gostaria de reforçar que hoje, né, tanto o CEPRORGS quanto o Trinopolo, né, nós somos empresários, né, trabalhando para empresários, né, somos voluntários, né, de toda forma. Trabalhamos dia a dia, né, em prol do crescimento do setor, né? E hoje, candidato, a gente estruturou aqui uma pauta, um documento, enfim, que a gente vai encaminhar para o senhor na sequência também, né? Enfim, que tem um pouco disso que a gente conversou, tem outras questões também, a pauta ela é relativamente importante, né? Então, ela é grande também, mas que vai ajudar, né? Caso a gente consiga estar juntos aí, por exemplo, dia 1º, né? E a gente nos coloca à disposição, toda à disposição para poder participar e colaborar com esse ecossistema. A gente tem muita opinião aqui, a gente já escuta muitos empresários, a gente tem muita acompanha, né, muitos cenários. Santa Catarina, por exemplo, foi um cenário que foi entendido hoje como o Vale do Silício do Brasil, né? E isso já está virando um case de estudo, um case de como trazer isso para outras cidades e todos, né? Tanto Caxias, através da BIT, CEPRORGS, enfim, através perdão, Trinopolo também. Temos entendido isso e tentado, né, trazer para as pessoas certas, assim, isso e que a gente consiga desenvolver na nossa região também, né? Porque, como citaste, a gente tem um grande poder aqui, seja turístico, seja moveleiro, indústria, né, enfim, e a gente pode desenvolver uma grande região mesmo aqui, né? Hoje, por exemplo, eu estou em Curitiba, né? Eu gostei muito da cidade aqui, né? Enfim, é a terceira vez que eu estou aqui e eu já repenso às vezes algumas coisas assim, pô, é fácil, né? Principalmente agora por causa da transformação digital, é fácil eu continuar aqui, né? E aí tem toda essa questão. Mas enfim, reforçando então, a gente vai encaminhar esse documento, né? E a gente continua à disposição para a gente poder estar junto no desenvolvimento aí, né? Queria deixar para você a palavra para uma consideração final e alguma chamada. Tá bem. Curitiba, eu já fui várias vezes, aí também queria ter esses parques ali, aqui em Bento, né? Aquelas pedreiras lá com água, realmente. Bonito. Esses dias eu passei em uma aqui que ela está quase na divisa de Garibaldi ali, né? Nós temos uma pedreira grande que é da Concresul, só que ela, claro, está sendo utilizada, mas lá seria o local. Né? Local excelente para shows e tal. Inclusive, eu me recordo quando fui prefeito, foi feito um show lá naquela pedreira, foi adaptada da banda de Teutônia, da orquestra de Teutônia ali, que realmente era uma coisa. E esses dias eu passei aqui do lado, na divisa de Bento com Garibaldi, ali tem uma pedreira abandonada, né? E me lembrei aí de Curitiba, né? Mas é assim, Esdras, o presidente, falando em presidente, está tudo certo com as convenções coletivas aí? Abrimos uma nova agora. É isso aí, a negociação, a boa negociação. Tem assim, eu agradeço o presidente, agradeço o Esdras, agradeço a todos vocês, peço, desculpas se a gente não respondeu a tudo e a todos, né? Mas tenho a certeza absoluta de que nós vamos nos cercar de pessoas, vamos ter um órgão específico dentro do nosso município, realmente voltada não só para dentro da prefeitura, do corpo da prefeitura, mas voltados para fora, para o mercado. E o que eu posso prometer é que nós, se não somos expertos nessa área, e nós não somos, e a gente tem que ter humildade para colocar isso, nós vamos cercar de pessoas que realmente entendam do assunto e que estejam conversando conosco todo dia, né? E para isso nós vamos precisar realmente de uma secretaria específica para trabalhar a questão da tecnologia, da informação, da transformação digital, mas, como eu disse, né, nós temos um entendimento e uma adaptação a este processo de digitalização e de automação. Então, agradeço o espaço que nos foi proporcionado. Peço desculpas porque o nosso vice está em compromissos externos, nós estamos a poucos dias das eleições e a gente precisa intensificar cada vez mais a nossa campanha política. Muito obrigado, presidente, né? Sucesso a todos vocês. Eu tenho certeza que o sucesso de vocês,
da entidade de vocês, essa entidade aí que realmente congrega essas empresas de processamento, da transformação digital. O sucesso de vocês é o sucesso não só de Bento Gonçalves também, né, aqui na nossa região, mas do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, né? Um grande abraço e muito obrigado a todos vocês. Tenham um bom dia. Obrigado, candidato. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço.